Bom dia, gente. Como que vocês estão? Hoje é segunda-feira, dia de estudar, não é dia de acordar cedo, estudar até sexta-feira novamente, não é? E hoje nós vamos corrigir a aula programada da semana passada, capítulo 9 da atividade suplementar, ok? Capítulo 9 da atividade suplementar. E depois eu disponibilizo o gabarito para vocês dessa aula que nós vamos começar agora. Correto? Eu já vou compartilhar com vocês o livro para nós começarmos a corrigir. Correto? Aula programada da semana passada. Atividade suplementar, capítulo 9. Ok? Vamos lá, já compartilhando. Só mais um pouquinho, que tem mais gente chegando aqui, só vou recebê-los. E já compartilhando com vocês agora o livro. Só um minutinho, gente. Isso. Ok, vamos lá. Esse capítulo aqui, 9, atividade suplementar. Oi, pode colocar ali. Não era esse? Qual? Ah, era livro, né? Era o livro? Correto, então. Então vamos, mas mesmo assim eu vou corrigir esse daí, tá? Eu acredito que eu tenha passado alguma atividade suplementar ou é para essa semana, gente? Acho que é para essa semana. Acho que eu estou adiantada, então. Ah, meu Deus do céu. Mas então não tem problema não, tá bem? Vamos lá então corrigindo essa aula programada agora. Só um minutinho. Repensando o papel da tecnologia. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para que eu consiga enxergar. Eu vou ler rapidinho o texto, é um texto curto, tá? E eu vou ler com vocês. Capítulo 9, atividade suplementar. Com os avanços da tecnologia, o mundo tem vivenciado transformações constantes. Você já parou para pensar, por exemplo, como era o mundo quando não existia a internet? Alguém já parou para pensar nisso? Como que vocês faziam para, né, sem internet? Imagina, gente. E como você imagina que será a vida dos seres humanos daqui a algumas décadas? Futuramente, como que vocês imaginam que seja? Pesquisadores fazem previsões para o mundo em 2069. Você consegue imaginar como serão os carros e as cidades no futuro? Foi com questões como essa. Sim, envio depois, tá, Mabi? Você consegue imaginar como serão os carros e as cidades no futuro? Foi com questões como esta em mente que um grupo de 6 estudiosos e futuristas da Grã-Bretanha se reuniu em agosto para imaginar o mundo daqui a 50 anos, em uma pesquisa feita em parceria com a empresa Samsung. No relatório chamado Samsung KX50, The Future in Focus, Samsung KX50, o futuro em foco em tradução livre. Só um minutinho, por favor. Fio do meu computador aqui, gente. Só um pouquinho, tá? Os especialistas especulam sobre inovações no planeta em 2069, como em casas, na alimentação e em viagens. A seguir, confira algumas das projeções feitas no relatório.
Segundo, alimentação à base de insetos. Olha que legal, que interessante, gente. Segundo a publicação, em 50 anos, os churrascos e hambúrgueres serão feitos à base de vermes e insetos que estarão cada vez mais presentes na dieta humana. Para chegar a essa conclusão, a pesquisa levou em conta indicativos de que a população mundial deve seguir crescendo e de que não haverá alguns alimentos como carne para todos. Casas que se limpam sozinhas, isso é interessante, não é? Se essa aposta se tornar mesmo realidade, você não precisará mais se preocupar em arrumar o quarto, como os robôs do futuro. As casas ficarão limpas sem interferência humana. A previsão é de que, para todas as tarefas feitas pelas pessoas, exista um robô para ajudar. Viagens de foguete, olha só, que chique, né? Atualmente, uma viagem de avião de Londres, na Inglaterra, para Nova York, nos Estados Unidos, leva cerca de 8 horas, mas como a tecnologia dos foguetes tem evoluído nos últimos anos, os estudiosos acreditam que um trajeto parecido poderá ser feito em 40 minutos no futuro. Isso sem contar com as viagens para fora do planeta, que se tornariam opções para as férias, por exemplo. Arranha-céus invertidos. Outra aposta do relatório está em prédios de moradias e comerciais. Oh, meu Deus do céu. Cadê? Embaixo da terra. De acordo com o estudo, esse tipo de construção não tem risco de desabamento e deixa o solo da superfície livre para outros tipos de uso. Vamos ver agora ali na outra página, a continuação que já está no finalzinho. Impressoras 3D na medicina. Hoje, há diversas pesquisas científicas que estudam a criação de órgãos artificiais para substituir os que não estejam saudáveis em humanos. O palpite do estudo é que, no futuro, essa tecnologia estará desenvolvida a ponto de ser possível criar quase qualquer parte do corpo em impressoras 3D. Olha só, gente. Imagina o que vem pelo futuro aí, né? A gente não consegue imaginar a totalidade, não é? O texto 1 apresenta algumas projeções feitas por pesquisadores sobre inovações que poderão ocorrer no planeta daqui a algumas décadas. O objetivo do texto é contar uma história ou narrar algum acontecimento verídico ou não, expressar uma opinião desenvolvendo ideias com a intenção de convencer o leitor, informar o leitor a respeito de um objeto, de um fato ou de um estudo específico, instruir o leitor interlocutor, por isso o predomínio dos verbos no infinitivo. Então, aqui, de acordo com esse texto, é informar o leitor a respeito de um objeto, de um fato ou de um estudo específico. Essa é a resposta correta para essa pergunta, a letra C. Considerando o conteúdo do texto, responda ao que se pede a seguir. Com que objetivos os pesquisadores se reuniram ao dar início aos estudos? Eles se reuniram a fim de pensar em como o mundo poderá estar em 50 anos. Tema de uma pesquisa realizada em parceria com a empresa Samsung, correto? Agora aqui na letra B. No relatório que resultou da pesquisa, os estudiosos fizeram algumas projeções. Como cada uma dessas projeções é introduzida graficamente no texto 1, antes da descrição de cada uma, o leitor já consegue prever do que se trata? Então, ali, se nós observarmos, cada uma das projeções descritas no texto é introduzidas por intertítulos, os quais já antecipam ao leitor do que se trata, correto? A letra C. A tecnologia está relacionada a projeções feitas no estudo? Sim, não é, gente? Ela está projetada, ela está relacionada às projeções feitas no estudo que eles fizeram para daqui a 50 anos, não é?
E então nós vamos observar ali, explique por quê. Algumas dessas projeções feitas no estudo estão relacionadas aos avanços tecnológicos, há avanços tecnológicos, né, como a existência de robôs para realizar ali todo tipo de tarefa doméstica, né, aquilo que as pessoas fazem dentro de casa que nunca acaba, né, o serviço, a evolução dos foguetes para uso em viagens internacionais e fora do planeta, que hoje são feitas através de avião, não é? E se você vai para um lugar ou para outro, ou ônibus, ou avião, ou carro, ok? E no futuro será de foguete e muito mais rápido. A construção de prédios embaixo da terra, olha só, né? Ao invés de construir para cima da terra, serão construídas no subsolo, né? No interior da terra, olha só, que loucura. E a criação de partes do corpo humano em impressoras 3D. Olha só, que legal, não é? Então, tudo isso, né, antes da descrição de cada um desses subtítulos, está relacionado às projeções de estudos projeções feitas ao estudo, sim. Então, é isso que ele está explicando nesse texto ali, correto? Agora aqui, na letra D, é uma resposta pessoal, porque ele já começa com isso, com essa expressão. Em sua opinião, qual das projeções apresentadas seria mais positiva para o planeta? Alguma delas poderia representar um problema? Na sua opinião, de acordo com todas as informações que foram mostradas ali. Deixa eu só pegar aqui o livro para eu lembrar para vocês. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, gente, que eu não quero voltar a tela ali. Quero continuar ali. Na opinião de vocês, qual das projeções apresentadas seria mais positiva para o problema? E alguma delas, para vocês, né, pode representar um problema sobre alimentação à base de insetos? Porque ali fala que não haverá carne para todas as pessoas comerem. Hoje a gente gosta de comer um churrasco, não é? Uma carninha assada ou, né, qualquer outra carne que tenha, um peixe, né, um frango. Então, tudo isso ele fala que pode não ter carne ali para todas as pessoas. E os hambúrgueres, né, os lanches que vocês comem ali, que são gostosos, que são bons, você acha que tudo isso dali será, né, ruim no futuro? Sem isso? E comer insetos, olha só, né, comer... deixa eu ver aqui, hambúrguer feito à base de vermes e insetos. Olha só, gente, se você pensar agora é bem nojento, não é? Então, será que isso é interessante? Casas que se limpam sozinhas. Isso daqui eu concordo, não é? Viagens de foguete, olha só, muito rápido, né? Se você sai daqui da nossa cidade e vai para o Nordeste, você vai rapidinho. E arranha-céus invertidos, ao invés dos prédios, né, terem acima da terra, eles serão abaixo da terra. E impressoras 3D na medicina. Você vai ao médico e já a impressora já ali tem, né, o seu corpo ali em 3D. Né, a única coisa que eu discordo ali, se fosse a minha, né, opinião, eu diria que é a primeira, que é a alimentação à base de insetos. É a única que eu acho meio estranho, mas das demais não faço objeção, ok? Mas aí é com vocês, não é comigo, tá? A pergunta é resposta pessoal, é a sua opinião sobre esse assunto ali. Agora aqui o texto 2, Olá Jornal, Joca. Ali a reportagem, pesquisadores fazem previsões para o mundo em 2069. E achei bem interessante como deduzem o futuro do mundo. Acredito que não será como diz a matéria. Acho que o mundo em 2069 já estará doente, pois os homens não cuidam bem da terra. Eu só não colocaria os homens, pois o homem, né, a humanidade,
não cuidam bem da terra. Isso me leva a crer que nesse ano o mundo já estará perdido em relação à natureza ou ao estado de poluição do ar. Obrigado, Rian, que ele escreve ali. A número 3 aqui. A maioria das revistas e dos jornais, tanto em suas páginas impressas quanto online, possui uma aba ou seção destinada à expressão das opiniões de seus leitores, os quais podem enviar cartas, e-mails ou comentários virtuais sobre alguma matéria jornalística. O texto 2 é uma carta de leitor. Sobre ela, responda as questões seguintes. Em qual veículo de comunicação foi publicado esse texto? No site do Jornal Joca. Aqui está escrito, não é? Aqui é o www.jornaljoca.com.br. Então, ali a carta foi publicada no site do Jornal Joca, correto? Agora vamos ali para a letra B. Quem é o remetente da mensagem e em que parte da carta essa informação se encontra? O remetente ali é o Rian, porque ele, no finalzinho você observa aquele que assina, ok? Então, o remetente é o Rian e a informação está na parte inferior da carta aqui na assinatura. Então, quem é a pessoa que está falando aqui nessa carta é o Rian, que escreveu essa carta ali, a opinião dele ali. E na letra C, quem é o destinatário da mensagem? Essa informação é dada no início ou no final da carta? O destinatário é o Jornal Joca, que é para onde ele escreve, não é? Então, se você observar ali no início, ele fala: Olá, Jornal Joca, correto? Então, ali o destinatário é o Jornal Joca e a informação é dada logo no começo da carta, na saudação inicial. Aqui está perguntando se a informação é dada no início ou no final da carta. No início da carta, certo? E a letra D. Qual texto motivou a produção dessa mensagem e como você o identificou? O texto ao qual a carta do leitor se refere é a reportagem, né, que nós lemos ali no início do texto. Pesquisadores fazem previsões para o mundo em 2069, que é o texto 1. Então, essa informação é dada no corpo do texto, logo no início da carta ali que vocês têm. Correto? Agora vamos para a número 4. Só um pouquinho. A função social da carta do leitor é abrir espaço para que ele se coloque de forma crítica em relação ao que foi publicado, formulando perguntas, reclamações, elogios ou até mesmo sugestões que podem ser visualizados pelo público. Assinale as características que, de maneira geral, devem ser observadas em uma carta do leitor. Ali mostra textos breves e escritos em primeira pessoa? Sim, correto, de acordo com o texto que nós acabamos de ler. Linguagem simples, clara e direta. Ali nesse texto mostra? Sim, também, correto? Ela mostra presença de destinatário e remetente? Sim, com certeza, não é? E eu não li essa, né, gente? Eu pulei aqui, né? Temas atuais e de caráter subjetivo? Essa daqui não. Essa daqui não temos. Então, a primeira e a segunda, sim. Essa terceira, não. Presença de destinatário e remetente? Sim. Presença de imagens e outros elementos visuais? Não temos ali as imagens, não é? Textos expositivos, argumentativos? Sim. Textos expositivos, eles expõem ali e argumentam também, correto? Linguagem informal e impessoal? Não, não temos linguagem informal e impessoal, ok? Agora vamos para o exercício da outra página. Deixa eu mudar aqui, deixa eu voltar. Agora, a letra B, da número 4. É possível afirmar que a escrita de uma carta do leitor constitui um exercício de cidadania? Olha só, gente, é possível
você imaginar ali que essa carta do leitor é um exercício, você vai mostrar a sua cidadania ali respondendo a essa carta? Sim, com certeza, não é? Então, ali, a carta do leitor, ela constitui, sim, um exercício de cidadania, pois por meio dessa carta, por meio dela, né, é possível estabelecer discussões produtivas sobre assuntos de interesses de toda a comunidade, ok? Agora aqui na número 5, na carta lida, o leitor concorda ou discorda daquilo que é informado no texto 1. Que argumentos ele utiliza para isso? O leitor, ele discorda, ok? Na carta que ele leu, então ele vai responder ali a questão, no segundo texto que nós lemos, que é do Rian. Então, ele discorda, afirmando que acredita que o futuro do mundo não será como diz a matéria ali. Então, para justificar ali o posicionamento dele, ele coloca, né, ele argumenta que pelo fato de os seres humanos não estarem cuidando bem do planeta Terra, nesse momento em que nós vivemos, em 2069, o mundo passará por graves problemas. Se continuar desse jeito, ao invés de melhorar, vai piorar ainda mais, ok? De acordo com a carta do Rian. Agora é a sua vez, agora é com vocês, gente, de emitir uma opinião sobre o conteúdo do texto 1. No espaço a seguir, escreva uma carta do leitor comentando o que você achou desse texto. Lembre-se de seguir adequadamente a estrutura da carta, de acordo com o que nós lemos ali do Rian. Então, você vai responder, né, de acordo com o que nós vimos. Deixa só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Nesse texto 2 aqui, de acordo com o que o Rian escreveu. Olá, Jornal Joca, né? Não sei se você vai colocar olá, boa tarde, bom dia, certo? Não sei como você vai escrever e você vai dar aqui a sua opinião, correto? Escrever e no finalzinho ali você vai colocar, né? Não sei se um obrigado ou um até mais e depois o seu nome. Certo? Então aqui você tem esse espaço para você escrever a sua cartinha, respondendo ali, respondendo não, colocando o seu posicionamento em relação ao texto 1 que vocês acabaram, que nós acabamos de ler. Ok? Agora aqui na número 6, releia o trecho a seguir retirado da carta do leitor e depois faça o que se pede. Isso me leva a crer que nesse ano o mundo já estará perdido em relação à natureza ou ao estado de poluição do ar. Observe a presença da crase, aqui nós já começamos com a parte de gramática, tá, gente? Ali, nós observe a presença da crase no período, ela foi empregada adequadamente, justifique sua resposta. Então, se você observar aqui, a crase está aqui, ó, em relação à natureza ou ao estado de poluição do ar. Ah, sim, sem problemas, correto. Ali foi usado corretamente a crase? Sim. Então, nós vamos colocar aqui sim. Por que foi usado corretamente ali? Ela justifica a contração da preposição a mais o artigo a e faz parte aqui de uma expressão feminina, correto? Natureza é uma palavra feminina, então por isso que levou crase ali, antes ali. A natureza, correto? É isso, realmente, certo? Então aqui foi usado corretamente a crase, porque a palavra seguinte faz parte de uma expressão feminina e por isso coube colocar crase aqui nessa expressão, correto? E lembrando das regrinhas de crase, usamos crases diante de expressões femininas, ok, gente? Agora, aqui na próxima, no exercício número 7. Sim, você não vai estar conseguindo copiar, que eu estou indo bem rápido. Eu vou disponibilizar depois o gabarito, certo, gente? Sem problemas. Algumas que são bem
curtas, aí tudo bem, dá tempo de copiar, né? É que eu faço um pouquinho mais rápido, senão não dá tempo de corrigir, correto? Mas depois eu disponibilizo para vocês, fiquem tranquilos. A número 7. Observe o uso da crase no período, no seguinte trecho do texto 1. Segundo a publicação, em 50 anos, churrascos e hambúrgueres serão feitos à base, olha ali tem o A, né, que tem o crase, à base de vermes e insetos que estarão cada vez mais presentes na dieta humana. Nesse caso, a crase se justifica porque faz parte de uma locução prepositiva formada por palavra feminina, locução adverbial que contém um substantivo feminino, locução adjetiva iniciada pela preposição a, locução conjuntiva que contém o artigo a. Então, se você observar ali, onde tem a base, feitos à base de vermes e insetos, é uma locução prepositiva formada por palavra feminina, correto? Então, a resposta aqui é a primeira. Na 8, assinale a alternativa em que o uso da crase está adequado. Então, ali nós temos: o leitor mostrou-se pessimista sobre como estará a Terra no futuro. Aqui está dizendo onde está adequado. Aqui estamos referindo-se ao planeta, então não há necessidade. Agora aqui, minha tia irá à Terra da Garoa nas suas próximas férias. Aqui, se você observar, nós temos terra e a palavra terra, ela está especificada. Como que é a terra? A terra é da garoa. Então, nesse caso aqui, está correta o uso da crase ali. Ok? Agora vamos ver aqui a letra C. O professor o ensinou a escrever uma carta de leitor. Não uso crase antes de verbo, então aqui está errado. Regressamos a casa depois de um mês de viagem. Aqui regressamos a casa, mas não, a palavra casa não está especificada, então não se usa crase. E a última, o jornalista leu a carta com muita atenção. Leu a carta, aqui não há necessidade da crase, porque é apenas o artigo que vai estar acompanhando o substantivo carta ali. Então, aqui está correta, é a letra B, porque a palavra terra está especificada. Ou seja, eu já respondi aqui o pontinho, né? Justifique o uso do acento grave na alternativa em que você assinalou. Foi utilizado crase porque a palavra terra veio especificada, né? Terra de quê? Da garoa. Agora, número 9, e o comentário sobre o texto 1, insira o acento grave quando for necessário. Então, ali nós vamos ler o texto e colocando crase onde há necessidade, ok? De acordo com o texto 1, até 2069, as cidades e todo o planeta passarão por as cidades. Aqui não há necessidade, apenas o artigo que está acompanhando. Passarão por diversas mudanças associadas às casas. Aqui sim, podemos usar casas. Aqui nós temos uma enumeração, então nós vamos utilizar as casas, a alimentação, as viagens, a medicina. Então, em todos esses As que temos aqui, nós vamos utilizar crase, correto? Associado às casas, à alimentação, às viagens, à medicina e etc. Então, todos têm crase aqui. Temos uma enumeração aqui, então vamos usar. À medida que o tempo passa, aqui nós temos uma locução conjuntiva com uma expressão feminina, então nós utilizamos crase. Então, nesse A também tem crase. À medida que o tempo passa, a tecnologia, não há necessidade aqui de crase, a tecnologia evolui e vai possibilitando essas mudanças. Segundo o texto, por exemplo, com o uso de foguetes no futuro, o ser humano poderá chegar a qualquer lugar. Esse aqui também não tem crase, está diante de um pronome indefinido, então não uso crase diante dos pronomes indefinidos. E viajar até pelo espaço. Outro aspecto destacado envolve
A utilização de impressoras 3D. A utilização. Não há crase aqui também. Não pede crase o verbo envolver. Envolve o que, né? A utilização, verbo transitivo direto. Pela medicina. O que poderá ajudar as pessoas? Ajudar quem? As pessoas. Também o verbo não pede preposição. Que estiverem à espera de transplantes de órgãos. Agora aqui esse à espera, usa-se crase, sim, temos uma expressão feminina aqui que utilizamos crase, correto? Então nesse também nós temos a crase, à espera. Agora aqui é número 10. Analise a frase a seguir. No final de semana, o grupo de amigos foi ao parque e depois foi assistir ao filme lançado recentemente. Reescreva a frase, substituindo a palavra parque por praia e a palavra filme por peça, fazendo as alterações necessárias. Então, ali nós temos, no final de semana, o grupo de amigos foi à praia, com crase. Foi à praia, com crase, vocês vão colocar. E depois foi assistir a peça. Foi assistir a peça lançada recentemente. Uso crase também, certo? Aqui o verbo ir, quem vai a algum lugar. Então, aqui eu preciso colocar crase, correto? E depois foi assistir a peça. Quem assiste, assiste a alguma coisa. São verbos que exigem preposição. Então, nos dois aqui, antes de praia, quando você reescreve a oração e antes de peça, você vai utilizar crase, tá? Vou repetir novamente a oração. Então, ela vai ficar no final de semana. O grupo de amigos foi à praia e depois foi assistir a peça lançada recentemente. Ok? Podemos continuar ali, né? Deixa eu ver se vai dar tempo de eu corrigir tudo, gente. Tô achando que não teria esse tempo suficiente para corrigir todas essas questões. Ok? Só um minutinho, por favor, que eu não estou prestando atenção no relógio, mas agora que eu olhei, eu estou vendo que a aula está chegando bem no final, correto? Eu vou deixar esse momento agora para vocês perguntarem alguma coisa, fazerem algumas perguntas, certo?